Oi meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Meus amores, mensagem do ente querido que já partiu. Vou estar a utilizar o Tarot Corvos da Morte, que é este. Já utilizei várias vezes. Vídeo com extensão, está bem? Portanto, se vocês sentirem que a mensagem é para vocês, se vocês gostarem da mensagem, sentirem, não, eu quero aprofundar mais a mensagem, o vídeo tem extensão. Vamos começar. Vamos partir mais ou menos ao meio. Mais ou menos. Não está muito mal. Opção número 1, opção número 2. O que é que eu ponho aqui? Que cristais é que eu ponho nas opções? Vou buscar aqui umas pirâmides. Tenho ali umas pirâmides. Buscá-las. Vocês vão escolhendo. Eu estou aqui só a ver que pirâmides é que ponho. Uma obsidiana. E se calhar um cristal de quartzo branco. Um cristal de quartzo. Para vocês poderem escolher. Estava a ver aqui. Estava a ver aqui se havia de fazer uma... Vão escolhendo a mensagem. Qual é que vocês querem? Se é a opção número 1, se é a opção número 2. Caso precise de complemento. Este é um deck... Este oráculo é um oráculo estranho e muito pesado. Não é muito fácil de lidar com ele. Porque ele tem... Tem muitas coisas bastante pesadas. Não é assim um oráculo... Fala de doenças, fala de caminhos não percorridos. Ele é assim um bocadinho... Mas quando fui buscar o cristal, olha para ele e... Ainda hesitei se o trazia ou não. Já foi alguma leitura que eu fiz que as cartas estão viradas ao contrário. Mas vou deixá-lo aqui, que ele se calhar serve de complemento, ou na leitura de extensão. Não sei. Então vamos lá. Vamos começar. Vamos lá ver se desta vez corre bem. E se não ficamos sem som, não é? Porque a semana passada o vídeo não correu assim muito bem. E ficou, um vídeo ficou dividido em 2. Eu e os cristais. Eu estava a fazer isto porque eu adoro sentir a energia do cristal. É porque é uma coisa... Para mim é viciante. Eu pego num cristal e fico agarrado ao cristal. É viciante. Não consigo largar. Parece que, sabem aquelas bolinhas anti-stress? Os cristais funcionam comigo assim. Parecem bolinhas anti-stress. Eu pego e fico. Por isso é que eu tenho muitos cristais rolados. O cristal rolado é aquele que é lapidado, né? Que é assim todo lisinho. Porque eu não consigo largar os cristais quando os pego. Parecem bolinhas anti-stress. Então vamos lá. Primeira leitura.
o vosso ente querido estava a passar por uma depressão. Estava a passar por uma depressão. Ele começa por dizer, eu vivia numa dualidade. Muita atenção a à depressão. Há vários fatores e está mais do que estudado. O espiritismo debruça-se muito sobre isto. Há uns anos para cá que o espiritismo se debruça muito sobre doenças psicossomáticas, doenças do foro psiquiátrico. Para quê? Para conseguirmos entender se é mesmo uma doença, ok? E se é mesmo um problema de saúde emocional ou se há algum problema espiritual. Porque há uma linha muito ténue que divide entre o problema espiritual e um problema de ordem mais psicossomática, portanto, uma coisa mais de cabeça, ok? Mais emocional. Percebem o que é que eu vos quero dizer, não é? Para não usar termos muito estranhos no vídeo. E o vosso ente querido estava a passar por uma situação que ele agora sabe que não era uma doença emocional, mas sim uma doença espiritual. Ele agora tem noção da forma como ele estava dividido. Vocês têm que ter muito cuidado quando alguém vos diz, ou vocês mesmos sentem, ok? Uma dualidade dentro de vocês. Há pessoas que relatam que ouvem vozes, não é? E ouvem vozes que as impulsionam a fazer uma coisa, ou que as impulsionam a ir para um determinado sítio, a ter um determinado comportamento, ou até a desistir da vida, não é? Parece que há sempre aquela coisa de eu não consigo viver, a vida sufoca-me, há algo que me sufoca, e isso por vezes são doenças espirituais e não são doenças do foro psicológico. Não quer dizer que até não estejam as duas associadas, ok? Às vezes estão. E não quer dizer que uma doença emocional não passa a uma doença espiritual também. Ou o contrário também pode acontecer. Vocês terem, tal e qual como o corpo se manifesta, não é? Vamos imaginar que vocês passam por uma situação de muito medo. Medo, sei lá, da vida financeira, medo, uma questão de muito medo. Quando nós temos muito medo, ele vai se refletir nos rins. As pessoas não têm noção, mas o medo é de tal forma paralisante que ele pode provocar problemas nos rins, imaginem, não é? Portanto, o nosso corpo, ele todo está muito moldado pela energia em que nós estamos a vibrar. E, portanto, há energias à nossa volta que podem provocar estes desequilíbrios emocionais e que, por vezes, são tratados com o psiquiatra, outras vezes as pessoas estão drogadas por medicação uma vida inteira e nunca conseguem resolver porque não é um problema que seja um problema de psiquiatra, mas sim um problema espiritual. E às vezes é a associação dos dois. E o tratamento pelos dois lados deveria ser feito. Para já não neguem à partida uma ciência que desconhecem. É aquilo que eu costumo dizer às pessoas quando dizem mas se a pessoa ouve vozes, se a pessoa, isso é um problema psiquiátrico. Às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes não é e às vezes podem ser as duas coisas. Aqui, o vosso ente querido diz, eu agora sei que afinal o meu problema era um problema espiritual. Aquilo que eu estava a viver era um problema espiritual. É certo que o medo, o pânico que o vosso ente querido tinha era a nível financeiro. Portanto, ele tinha, o vosso ente querido, ele ou ela, não sei, com as cartas que já saíram não faço ideia. Mas o medo que tinha era um medo visceral. Esta carta magoa-me, dói-me. Cada vez que olho para esta carta faz-me impressão. Era um medo muito visceral, sabe? Uma coisa que se sente muito na pele. Tirei mais cartas para ver se era feminino ou masculino, não sei. Do outro lado não há género e às vezes as cartas não nos definem. E aqui o vosso ente querido, ele estava a passar por um problema espiritual. O medo que ele tinha a nível financeiro levou a que criasse muitos fantasmas, sabem? Muita dor na alma. Então ele diz, eu estava dividido, ok? Eu estava dividido, eu sentia-me dividido. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Eu ouvia duas versões de mim. E havia alturas em que a angústia e a dor era tanta que eu não me via a mim próprio.
O sofrimento era de tal ordem que poderia não acontecer nada de negativo na minha vida, mas eu sentia-me mal, eu sentia-me sozinho, eu sentia-me fracassado, falhado, eu sentia que não conseguia atingir os objetivos. Por mais que as coisas até pudessem estar a funcionar relativamente bem, mas eu não me conseguia sentir bem, é o que o vosso ente querido diz. Eu via sempre espelhado uma imagem de mim de horrores. Nunca me senti bonito ou bonita, nunca me senti belo, embora as outras pessoas o dissessem. Parecia até que a vida me era facilitada na boca dos outros, mas eu via tudo com muita dureza. Tinha-me sido já diagnosticada uma doença, diz ele. E sim, eu tive várias conquistas, mas a dor e o desespero nunca saiu da minha alma. Noites e noites sem dormir, noites e noites sem conseguir... E ele diz, agora eu percebo que eu poderia ter resolvido isto tendo procurado ajuda espiritual. Mas eu não tinha essa consciência. O meu caminho foi trilhado com muitos espinhos, com muito sofrimento, com muita dor. Vocês veem aqui as feridas no corpo do vosso ente querido. Isto representa a alma dele, não é? As feridas na alma. E depois ele tem aqui o corvo. O corvo nesta carta já está a simbolizar a sabedoria dele, ok? Portanto, ele percebe que tinha precisado desta ajuda para conseguir ultrapassar estes espinhos. Portanto, ele agora tem um entendimento diferente, não é? Eu já não conseguia aguentar mais. As noites eram de tormenta, o sofrimento era constante e eu estava a ser... o meu interior, o meu íntimo era devorado. Como se todos os dias ele vivesse uma dor constante, sabem? Todos os dias ele estava a ser magoado, ferido. Não conseguia sair da dor. É alguém que não consegue sair da dor. E poderia ser caracterizado, e ele diz que tinha o diagnóstico de ser uma depressão profunda. E lá está, eu ponho muito em dúvida, e por isso é que nós temos muitos testes no centro, de sabermos se é uma doença do foro psiquiátrico realmente, ou se é uma doença espiritual. Ele diz, ninguém soube ouvir-me nem entender-me, porque nem eu próprio me entendi e não sabia o que é que tinha. Eu sentia-me culpado de me sentir mal, mas sentia sempre uma dor à minha volta. Ele fala do sentir sempre acompanhado. Parece que estava sempre alguém atrás dele, alguém a observá-lo, estava sempre alguém ali, havia sempre uma presença. Até que ele não aguentou mais. O vosso ente querido não aguentou mais e fez as escolhas que eram necessárias para se libertar. A dor, a nível financeiro, ele tinha tal pavores que as coisas corressem mal que já não aguentava mais. E escolheu outro caminho. Ele, mesmo quando é para escolher o caminho, ele está indeciso, porque assim, o cavalo, ele está-se a direcionar para um lado e o vosso ente querido para o outro. Portanto, ele estava dividido, mas já não aguentava mais. O sofrimento era tanto que o vosso ente querido já não conseguia aguentar mais. E é isso que ele quer que vocês percebam, que não teve nada a ver convosco. Se eu tivesse falado, se eu tivesse dito, se eu tivesse estado, eu poderia ter feito as coisas de outra maneira, eu podia ter... Não, vocês não podiam fazer absolutamente nada. Era um problema espiritual, ok? Que vocês podiam ter feito se ele tivesse tido o acompanhamento espiritual que necessitava, mas isso nem ele tinha consciência disso, portanto, muito menos vocês, não é? Ele mostra-se bem, mostra-se firme, mas ainda em cura. Ele diz, a loucura apoderou-se de mim,
Ele aqui mostra, eu estou bem, mas ainda estou num processo de cura, ok? Portanto, eu ainda não estou, ainda estou bem porque já estou num plano seguro, mas ainda não estou, não estou bem, eu ainda estou num processo de cura. Tanto que ele ainda tem a espada, não é? Portanto, ele ainda está num processo de cura. E o corvo está aqui ainda para lhe dar a sabedoria. Ele ainda tem dores. Vocês estão a ver que ainda tem aqui feridas, características de quem está em sofrimento ainda. Mas já está num plano espiritual, que é o que ele quer que vocês percebam. Eu estou bem. Tanto que ele já se apresenta com a fortaleza, não é? Sou uma fortaleza, sou um rei, eu já estou bem. Ok? Eu quero que vocês percebam que eu estou bem. A loucura apoderou-se de mim, o medo, o pânico apoderou-se de mim, e durante muito tempo eu vivi esse pânico. Ele acaba por ter aqui uma bênção, porque ele acaba por ser resgatado. Tanto que ele brinda ao novo caminho, não é? Eu vou para um novo caminho, eu vou para uma nova jornada. Retiraram-me da loucura, onde ele estava acompanhado por vários seres que também estavam no mesmo lodo, lama, limpo, não é? Limpo, não queria utilizar a palavra, mas ele aceita ouvir o corvo da sabedoria e aceita ser resgatado. E ele, quando é resgatado, há 3 almas que o vão resgatar. Ele quer que vocês saibam que houve 3 almas que o foram resgatar. Portanto, que ele aqui, vocês veem que ele já define o caminho. Os dois já estão a olhar para o mesmo sítio, ele já está a brindar, portanto, eu vou-me embora, eu vou... Ele afirma que as vossas almas se vão encontrar. Eu vou-me conseguir equilibrar, eu estou a ter o cuidado necessário. Talvez vocês pensem que, como o vosso ente querido partiu de uma forma não natural, vocês temam que não se voltem a encontrar, porque ele diz, nós vamos nos voltar a encontrar, as nossas almas vão se voltar a encontrar, porque eu agora estou a seguir o rumo. Eu agora estou-me a equilibrar, eu estou-me a orientar, eu estou a ouvir aquilo que... E os espinhos já são muito menos, eu já não tenho tantos espinhos. Portanto, eu estou a compreender a palavra, eu estou a ser doutrinado. Portanto, tem calma porque as nossas almas vão se reencontrar. Vamos para a segunda leitura. Acho que ele finaliza aqui. Leitura tem extensão, está bem? Vamos para a segunda leitura. Então vamos à segunda leitura. Temos aqui a nossa obsidiana. E vamos lá ver aqui a segunda leitura. Mensagem do ente querido que já partiu. Estou-me a arrepiar. Começo bem. Começamos bem. Bem mal, diga-se de passagem. Então é assim. Vocês têm tido muitos pesadelos, é isso? Vocês têm estado a passar por uma situação de muita tormenta, em que vocês sentem que há muita dor à vossa volta. As noites são complicadas, muitas lágrimas, uma dor que vocês às vezes não conseguem controlar. Acordam sempre, por exemplo, à mesma hora, sentem medos constantes. O vosso ente querido diz, eu tenho visto e acompanhado o terror noturno que tu estás a passar. E é sobre isso que eu te quero falar. E vim por causa disso, ou vim por isso. Para te falar da dor e do sofrimento que tu estás a passar neste momento. Das noites de angústia e de terror emocional que tu estás a passar. Eu sei que a dor e o sofrimento
é enorme. Seria até cruel da minha parte se eu te pedisse para calmares a tua dor. Mas tenho que te dizer que tens de ter força, que tens de superar essa dor, que tens de ouvir mais o teu coração. Tens de ter força para continuares. Não podes desistir. Tens de continuar. Eu observo-te, fico perto de ti, tento passar-te mensagens, tento dar-te sinais, tento dizer-te que estou contigo e que tudo se vai resolver. E a única coisa que tu me pedes é que eu te venha buscar, que eu te tires, que eu te salve, que eu te leve. E eu não te posso levar. Eu não te posso retirar do teu tempo aí na Terra. Tu tens de continuar a tua jornada. Eu não posso pegar em ti e tirar-te daí. Eu posso te apoiar muitas vezes em silêncio. Eu posso te apoiar muitas vezes em sinais, ou dando-te sinais. Mas eu não te posso levar. Sei que já nada em ti é motivo de festa. Sei que já nada em ti é motivo para ficares bem ou para teres alegrias. Perdeste o sorriso, o brilho no olhar, perdeste a vontade de continuares. Por mais que nós tentemos chegar até ti, mostrar-te o caminho, mostrar-te o que tu deves fazer, vocês têm mais do que um ente querido a tentar guiar-vos a nível profissional para vocês conseguirem abertura de caminhos, para vocês conseguirem desbloquear o vosso caminho. Eles estão a indicar-vos qual é que é o caminho. É como se vocês apresentassem uma encruzilhada e, para vos darem sinal, eles põem-se todos num caminho, para vocês perceberem. É por aqui. É aqui que te vais sentir confortável. É aqui que nós estamos. Então eles estão a direcionar-vos. O vosso ente querido diz: caminhas numa terra de espinhos. Caminhas sem retorno, numa terra de espinhos. Às vezes apercebes-te que nós estamos perto. Às vezes sentes a nossa presença. Mas logo a seguir caminhas novamente para o abismo. A tua alma está pesada demais. Carregas demasiados pesos. É como se a tua existência tivesse sempre a seres carregada. A angústia e a dor apresenta-te a morte como a salvação. Mas olhem que a morte nunca é a salvação. A morte fora do tempo certo é nós condenarmos-nos à loucura e dor eterna. Vocês estando no plano terreno, vocês podem mudar tudo. Podem procurar ajuda, podem fazer... No plano espiritual, em que vocês acham que a morte é a salvação, portanto, significa que vocês querem que isto acabe, se vocês o fizerem por vossa conta e risco, o que acontece é que vocês não vão conseguir sobreviver a essa dor. Porque o que vocês vão encontrar do outro lado não é mais do que essa dor várias vezes multiplicada. E é um sítio onde aqui vocês ainda têm descanso, não é? Aqui vocês tomam um calmante, ou vocês procuram ajuda, ou vocês estão com amigos e estão distraídos. Há uns dias melhores e outros piores. No limbo, não há dia. Portanto, não há dias melhores e piores. Os relatos que há, e eu costumo sempre dizer, vocês não acreditem em mim, vão à procura, vão informar-se. O não acreditem em mim é, não bebam as minhas palavras como a sabedoria absoluta. Vão procurar testemunhos, porque nos testemunhos vocês vão encontrar muito mais do que aquilo que eu vos conto aqui. Até porque há muita coisa que eu não posso falar nos vídeos, não é?
E vocês nos testemunhos, vocês conseguem perceber testemunhos de quem está no limbo ou de quem já passou pelo limbo, porque há imensas psicografias, e vocês conseguem perceber a verdade, vocês conseguem saber a verdade. Eu sei que parece cruel o que eu vou dizer, mas se vocês forem fazer uma viagem para outro país, vocês vão saber o preço do bilhete, vocês vão saber qual é que é o tempo nesse país, que é para levarem a roupa adequada, não é? Vocês vão saber que país é esse, vocês vão... Aqui vocês estão a planear uma partida. Eu sei que é cruel o que eu estou a dizer, ok? Vocês estão a planear uma partida. Então eu desafio-vos a que vocês vão saber qual é que é esse destino que vocês estão à procura. Vão saber para onde é que vocês vão. Porque ninguém quer ir para o limbo. Ninguém quer estar no limbo. No limbo, tu tens a dor tão multiplicada. Quando nós fazemos psicografias, depende do médico que faz a psicografia. Mas a maioria das vezes, eu ia dizer todas, por isso é que eu aqui parei para pensar, porque nem todos sentem, mas a maioria das vezes, a maioria dos médios sente a dor. E eu posso vos dizer que já senti algumas vezes. Roça a loucura de tanta dor. É uma dor que não é suportável. É uma dor que eu não vos consigo explicar, mas é que é aquilo continuamente, não é? O médio sente aquilo numa fração de segundos, ou sente enquanto está a fazer psicografia, ou sente enquanto está a acompanhar alguma coisa. O espaço temporal é muito curto, não é? Agora, quem está a viver aquilo para sempre, porque nem sempre as almas são resgatadas. Às vezes existe essa possibilidade, vocês vão ouvir alguns relatos nesse sentido, de algumas almas que são resgatadas, mas é muito raro uma alma ser resgatada, muito raro mesmo. E aí conta muitas orações de quem está no plano terreno, sabem? Uma mãe que o filho se suicidou e que manda dizer missas e que reza e que pede e que abre um portal em que ele pode ser resgatado. Há uma luzinha lá. Eles relatam-nos muitas das vezes que ouvem as nossas orações. É tão importante vocês acenderem velas. Tão importante. Eu sei que há aí não sei quem que diz que as velas não deviam ser acesas em casa, que as velas não sei o quê. Mas vocês podem acender velas em casa para o vosso ente querido? Sim. Desde que vocês peguem na vossa vela e consagrem. Como tudo. Todos os materiais deveriam ser consagrados, né? As nossas cartas são consagradas, tudo devia ser consagrado àquela energia. Se vocês pegarem na vossa vela, ou escreverem o nome do vosso ente querido na vela, ou vocês pegarem na vela e a vossa intenção posta naquela vela for para aquela finalidade, é só isso que ela vai fazer. Ok? A vela sem intenção, sem consagração, é só um bocado de cera, não é mais nada. Por isso é que nós devemos de consagrar tudo. Porque é só um pedaço de cera. Um pedaço de cera que vocês acendem, se não está consagrado e se não está para um propósito, podem vir almas que necessitam de luz buscar luz. Claro que sim. Claro que sim. Porque é um pedaço de cera, é um bocado de cera só. Agora, se ele for consagrado, se ele for com intenção, e basta, vocês não precisam de grandes, não precisam de grandes coisas. Basta vocês escreverem o nome do vosso ente querido na vela, de cima para baixo, de baixo para cima, como vocês quiserem, porque não é isso que vai modificar, porque vocês estão a consagrar a luz àquela pessoa. E basta a vossa intenção também, se vocês não quiserem escrever. Vocês, antes de acenderem a vela, pegam na vela e falam para a vela, ok? A vossa intenção. Para que é aquela vela? Porquê daquela vela? E isso basta. Neste sentido, basta. Para rituais mágicos não basta. Mas neste sentido, basta. Outra coisa que vocês não devem de fazer é quando vocês vão a algum sítio. Por exemplo, estamos no mês de Maria, não é? Fátima. Em Portugal nós fazemos grandes peregrinações para Fátima. E eu vejo muitas vezes as pessoas chegarem lá e acenderem as velas umas nas outras. Portanto, estão lá muitas velas acesas, não é? E a pessoa chega com a vela dela, com uma intenção, às vezes pagar uma promessa, uma vela para um familiar que já partiu, e acende a vela noutra vela. Tu, quando acendes a vela noutra vela, tu estás a perpetuar a luz que tu acendeste e não estás a dar outra tua. Ok? O que tu estás é a fortalecer aquilo que já lá estava.
e não estás a fazer outro teu. Claro que tu não estás a fazer com má intenção, claro que isso não é visto como uma coisa má no outro lado. Não, só que o teu propósito era outro. Era dares luz ao teu ente querido. Não estás a dar luz àquilo que outra pessoa foi pedir. Porque tu estás a acender ali. Levem os vossos fósforos. Está bem? Não acendam com isqueiro. Acendam com fósforos. As vossas velas. Em último caso, é preferível vocês acenderem com isqueiro, mas acenderem só a vossa luz, do que vocês acenderem a luz noutra vela qualquer. Está bem? Porque aí vocês perdem mesmo aquilo que vocês estão a fazer. E consagrem as velas. Façam um Pai Nosso, uma Ave Maria, toda a gente sabe fazer. E se não souberem fazer o Pai Nosso nem a Ave Maria, falem para a vela. Meu Deus, esta vela é para dar luz ao meu ente querido. Porque a morte não é salvação. Não. A morte é o prolongar de uma dor agonizante. Agonizante. As pessoas não têm a noção. Se vocês forem ouvir relatos, vocês vão fazer uma viagem para qualquer lado, vocês vão tentar saber coisas sobre aquele país, a língua que se fala, as comidas, não é? Vocês querem fazer uma viagem para o outro lado, tentem, que eu acho que se as pessoas tivessem cultura sobre aquilo para onde vão, ninguém queria ir. O pior do que pode acontecer aqui, lá é brinquedo. Lá é brinquedo. Se vocês acham que a vossa vida aqui é dolorosa, é angustiante, é horrível, vocês não suportam a dor, imaginem essa dor sempre. Sem dormir, sem um dia após o outro, sem oportunidade de salvação, sem oportunidade de um psiquiatra ou de um psicólogo, sem oportunidade de escolher ir a um centro espírita, sem oportunidade da vida de se manifestar de outra maneira para ti, porque depois não há. Escuridão é a única coisa que tu tens. Dor, a dor multiplicada. E é um sofrimento tão agonizante. A primeira coisa que nós começamos a ouvir quando nos aproximamos, não é? Quando o médium se aproxima do limbo, não é? para ter informações, é os gritos. Os gritos de dor. É desesperante. É desesperante. E aquilo sempre assim. Sempre, continuamente. Portanto, não pensem, nem que o vosso ente querido vos pode vir buscar, porque não pode. E se ele nunca vos poderia vir buscar, muito menos para o sítio onde ele está, não é? Se ele está bem, pelos vistos, não é? Porque pode ou ver como é que vocês estão, portanto ele está bem. Ele não consegue vir vos buscar porque vocês têm um tempo para viver. Está bem? Outra coisa que eu vos quero explicar também, aqui em relação à morte, é... Eu sei que há quem prometa prolongar a vida, há quem prometa... Fazem uns rituais estranhos, não é? Prometem que dão mais vida a alguém, que tiram vida às pessoas, que dão vida, que fazem, que acontece. Aquelas barganhas com vida, não é? Aqueles negócios com vidas. Ah, meu Deus, fujam disso. Não se metam nisso. Eu aconselho-vos a ler um livro. Mais Esperto que o Diabo. É o nome do livro. Mais esperto, tem mesmo um sinal de mais. Mais esperto que o diabo. Esse livro fala de medo. Medo. E o controle sobre o medo. O quanto nós somos manipulados pelo medo. O quanto o medo nos pode levar a situações completamente limite. E esses negócios de vida, porque há pessoas que dizem, por amores eu dou vida, tiro a vida de uma pessoa e dou à outra. Por amor, isso é um falso amor. Está bem? Porque a vida não é um negócio. E eu sei que há pessoas, quando nós as contradizemos, elas ficam muito irritadas, ficam muito revoltadas. Mas é isso que eu vos lanço o reto. Portanto, lanço-vos aqui uma jornada de conhecimento em que vocês vão à procura de saber o que é isso de poder desistir da vida
E o que é que acontece quando vocês desistem da vida ou quando vocês negociam vida? Ou negociam vidas? O que é que isso pode trazer para vocês? Porque não é mais do que esta espada cravada na alma. Continuamente. Continuamente. Leiam o livro. Vocês vão gostar. O livro é um livro muito... É um livro muito mental. Ele fala de vários medos. Ele conta a história de alguém que passou por uma situação de muito medo. Uma situação muito cruel na vida. Ok? Em que não conseguia... Ele dá um exemplo no... Acho que vos posso dizer isto. Há um Natal em que ele vai a chegar a casa e vê os filhos à janela a verem os vizinhos a montar a árvore de Natal e os filhos dele não têm árvore de Natal, não vão ter Natal, não vão ter nada porque eles estão a passar por uma situação económica muito, muito, muito difícil. E essa imagem dos filhos à janela a ver a árvore de Natal a ser montada noutra casa e eles sem nada, não é? Isso marca-o muito. E o medo de não ser suficiente, o medo de não ter dinheiro, não conseguir avançar com a vida, ou não conseguir fazer as coisas, ou ficar sozinho na vida. E depois é um livro ao mesmo tempo que ele consegue lidar com a dor e encontra uma salvação. É um livro que fala muito do medo e que temos que ser mais espertos que o diabo para controlar o medo que está em nós. Por isso é que o livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Porque o diabo alimenta-se do nosso medo. E aqui o diabo é uma figura, não é? Não é o diabo, não é? É uma figura é uma figura da nossa mente, ok? E o terror que nós passamos quando realmente estamos a ser confrontados com tanta dor. E até que ponto é que o diabo se alimenta dessa dor para corromper as nossas almas? E está à nossa espera para nos levar para um sítio que ele precisa de almas, não é? Ele alimenta-se das nossas almas. E entendam que ao ler o livro vocês vão perceber o porquê do diabo ali, não é? Da figura, porquê a representação e porquê é que nós temos que ser mais espertos que o diabo. A fé, e ele mostra-nos isso no decorrer do livro, ele dá a volta à situação. Posso-vos dizer que ele consegue passar dessa situação de absoluta miséria mesmo, para uma vida bastante opulenta, quando ele consegue ser mais esperto que o diabo. E o mais esperto que o diabo não é mais do que vencer o medo. Vencer o medo. Porque o que leva muitas pessoas a quererem desistir é o medo. O medo do dia da manhã. O medo do que é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver isto. O medo que paralisa, o medo que nos torna incapazes. Às vezes a solução para outra pessoa está ali. Às vezes bastava uma conversa com alguém. Mas o medo é tão grande que nós até temos vergonha de falar daquele medo. Nunca vos aconteceu? Vocês sentem tanta dor que vocês têm vergonha de expor a vossa dor e dizer o que vocês sentem de dor. Até porque as outras pessoas não entendem, não têm capacidade para vos ouvir. Estão a viver as próprias dores dela e não têm capacidade para vos ouvir. O vosso ente querido diz: escreve o que tu sentes. Porque ao escrever o que tu sentes, ao passar a mensagem do que tu sentes, tu vais conseguir limpar a tua alma. Façam esse exercício e vocês vão ver que resulta extraordinariamente bem. Peguem numa folha de papel, peguem num lápis, numa caneta, a folha pode ter linha, ser pautada, não ser pautada, uma folha de papel, ok? Peguem num papel e escrevam tudo o que vocês sentem. Tudo, toda a dor mesmo. Todo o sofrimento que vocês estão a sentir. E depois façam uma coisa que é tão libertadora. Queimem a folha. E vejam toda a vossa dor a ser consumida pelo fogo. O fogo limpa. E o certo é que quando nós começamos a ver primeiro a folha a arder, parece que todas aquelas emoções, elas estão... É uma sensação física, ok? Porque vocês sentem alívio, parece que há
há uma coisa que se desprende dentro de vocês. Parece que a alma se abre e há qualquer coisa que começa a sair de lá dentro. E depois quando vocês começam a ver as cinzas, eu aconselho-vos a que vocês o façam ao ar livre. E deixem que o vento leve as cinzas. Demorem o tempo que demorarem. Se vocês o conseguirem fazer na praia, à beira-mar, então vocês ainda vão sentir mais. Porque vocês chegam à praia sem olfacto. Isto é verdade. Vocês chegam à praia com todas as vossas dores, não é? Com a vossa folha, com a vossa caneta, com o vosso lápis. Com todas as dores. Vocês não conseguem sentir os cheiros sequer do mar. Não conseguem. A dor é tão forte, vocês não conseguem sentir. Quando vocês queimarem a folha e começarem a ver as cinzas a afastarem-se, há a dor do alívio, porque é a dor que normalmente nos faz encher os olhos de lágrimas, sabem? Aquela dor de... E depois parece que começamos a sentir cheiros. Vocês começam a sentir o cheiro do mar, vocês começam a sentir, vocês tocam na areia e parece que o toque da areia é diferente. Porque vocês estão vivos outra vez. Porque esta dor mata. Esta dor mata. Vocês... Quem está a viver isto não está vivo. Está moribundo. É um morto-vivo. É alguém que não consegue ver a vida de um prisma agradável. Não consegue ver nada de agradável. Então vê tanta dor, vê tanto sofrimento, que não consegue... As coisas boas não consegue. Quando vocês começarem a ver as cinzas a irem, é tão libertador que vocês conseguem sentir paz, sabem? Ok. Resolveu? Não, mas abrimos os olhos. Sabem aquela pessoa que tem um problema de visão e não consegue ver, vê tudo desfocado. A vossa alma está a ver tudo desfocado. Quando vocês queimam a folha e vocês libertam esta dor, porque esta dor está escrita no papel, escrevam com todas as asneiras, com tudo o que vocês sentem. Eu quero morrer, eu quero desaparecer, eu odeio esta vida, Escrevam tudo o que vocês sentem, está bem? Quando aquilo for queimado, quando aquela folha for queimada, e repitam várias vezes a mesma frase, se vos apetecerem. Quando aquela folha for queimada, há uma sensação como se vocês pusessem uns óculos. A nébula sai e vocês começam a ver bem. E vocês começam a ver soluções. Ok? Vocês começam a ver soluções. Vocês começam a olhar para a vida de uma forma mais leve. Porque vocês começam a perceber que nada está perdido. E enquanto vocês estiverem vivos, nada está perdido. Vocês podem mudar tudo. Às vezes, numa fração de segundos, a vida muda. Muda e traz soluções. Leiam um livro. Vocês vão adorar. Vão adorar. O livro não vos vai... Ao princípio até pode ser um bocadinho difícil de ler. E vocês ficarem naquela... Bolas, o livro não me está a ajudar naquilo que eu... Continuem a ler. Obriguem-se a ler. Porque à medida que vocês vão lendo, vocês vão tendo insights. Vocês vão percebendo. Caramba, é isto que eu sinto. Eu não ganho nada com o livro, ok? Não tenho reality... Agora eu não consegui dizer a palavra. Eu não recebo nada da venda do livro. Só que é um livro que eu sei que, à medida que nós vamos lendo, nós vamos conseguindo ter insights. Perceber. Caramba, é isto que eu sinto. Olha, eu realmente também estou assim. Nós conseguimos nos ver no... E lá está. Ele transmite-nos uma mensagem de esperança. Tu consegues dar a volta. Toda a gente que leu o livro, e se vocês forem ver os comentários do livro, toda a gente que leu o livro não ficou indiferente. Há qualquer coisa que mudou. Está bem? Uns mais, outros menos. Mas há qualquer coisa que mudou. Porque não é só os vídeos que vocês às vezes aqui têm que vos podem levar esperança. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um amigo, pode ser um centro espírita, pode ser um terreiro, pode ser... Há várias formas de vocês irem à procura de vocês mesmos. Os livros trazem-vos a sabedoria. E às vezes nós identificamos-nos com a história que estamos a ler. E ela traz-nos os tais insights que nós precisamos para começar a abrir a mente. E começarmos a ver a vida de outra maneira. Começarmos a olhar para a vida de outra maneira. Começarmos a perceber-nos de outra maneira. Ok? Façam isso. E vocês vão ver como as coisas mudam. E as soluções vão aparecendo. Está bem? Meus amores, termina aqui a nossa leitura. Um beijo do tamanho do mundo, mas vamos continuar com a extensão.
Está bem? Portanto, um beijo do tamanho do mundo e até já. Beijos!